Vamos dar início aqui à nossa dinâmica. E aí, pessoal, a gente tinha planejado 50 minutos de apresentação. Vamos ver se a gente consegue fazer em 35, para que o nosso colega do Sebrae, em 20, apresente o painel que fala sobre acesso ao crédito. Na nossa programação, a gente está suprimindo um painel que trataria de um pitch de 3 empresas aqui do local, para justamente poder fazer valer o sucesso do Conecta, que é intercalar assuntos técnicos, estratégicos. Penso eu que o tempo foi exaurido, até pela profundidade, pela representatividade que aqui tivemos, mas a gente não pode sacrificar a nossa rodada de negócios, que no final do dia entrega aquilo que o empreendedor pretende, né? Resultado, seja na perspectiva de vender o seu serviço ou o seu produto. A todo tempo, a gente falou aqui, Haldre, Adail e Vitor, sobre segurança jurídica, né? Sobre a necessária previsibilidade, ainda mais num segmento como o nosso de óleo e gás, de capital intensivo. Quando eu digo nosso, pessoal, eu atuo pelo Sebrae e atuo também na Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. O Rio de Janeiro é a capital da diversidade energética. Aqui a gente tem geração solar nos 92 municípios, é o único estado do Brasil onde a gente tem geração nuclear. E o Rio de Janeiro, se fosse um país, seria o 10º produtor mundial de petróleo e gás. E como a gente estava conversando, Vitor, e o próprio presidente Ardengue aqui colocou, o próprio gerente-geral Sargenti, a dinâmica dos campos maduros ela é diversa, né, dessas novas fronteiras do pré-sal, considerando a sua competitividade. Então, a gente tem que tratar assim de forma distinta. Falando como Estado, muito se falou da sanha arrecadatória, né? Essa sanha ela existe sim, e decorrência de uma gestão fiscal não adequada por uma série de gestões. Mas isso não justifica jamais, em tempo algum, nós matarmos a galinha de ouro, como bem colocou o prefeito Elbert. Nesse sentido, Adail, como a gente vai tratar aqui dos impactos da reforma tributária no setor de óleo e gás, eu queria passar a palavra para você, para que você fizesse uma breve exposição, contextualizasse, e aí, Haldre e Vitor, a gente dá continuidade ao nosso painel. Pessoal da mesa, se puderem colocar a apresentação do Adail, por favor. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sebrae, à FACERJ, pela oportunidade de estar aqui apresentando e dividindo esse painel junto com o Haldre e com o Vitor, e você na mediação, João. Justamente com essa oportunidade de estar trazendo aqui um pouquinho do que está acontecendo com a reforma tributária e contextualizar todo mundo dentro desse processo, né? Então, se a gente tiver a apresentação da reforma tributária, e aí já até falando para a gente adiantar, obrigado, já? E aí até para a gente já caminhar um pouco na condução desse painel, acho que é importante trazer aqui o que a reforma tributária está representando para o país de uma maneira geral. E aí já caminhando um pouquinho. Acho que não está... Não sei se está funcionando. Aí foi. Aqui um pouquinho do que é a Adail Costa, né? Minha estrutura aqui, nós temos uma empresa de contabilidade aqui e a gente está focado já em cima da reforma tributária desde da construção do texto em grupos de trabalho, né? Para a gente adiantar um pouquinho. O que a gente vai ver hoje? Então, basicamente aqui, como é que é a transição tributária sobre o consumo, os pilares principais, obviamente, da reforma tributária e como preparar a sua empresa. Só uma curiosidade aqui, ó, para quem não sabe o que significa isso aqui, ó, isso aqui é a primeira declaração de imposto de renda conhecida, tá? Isso aqui é uma declaração de imposto de renda asteca. A gente encontrou isso aqui porque foi fazer uma pesquisa em relação à tributação, então a gente encontrou esse aí, primeiro registro de imposto de renda, né? Tem muita história aí ainda. Da onde a gente parte? A gente parte de uma mudança do que a gente faz hoje no modelo de tributação e de uma arrecadação que em 2024 gerou 1,37 tri de arrecadação, estados, municípios, governo federal. Então, é a partir desse momento que a gente inicia.
justamente pelo fato de que essa tributação, ou esse valor arrecadado, na verdade, vai ser o valor que vai ser utilizado como parâmetro para a tributação, obviamente também para a definição de alíquota para os próximos períodos. Tá? Esqueci. Boa. Então, como é que será a transição? A gente passa pela emenda constitucional, caminhando pela Lei Complementar 214, que faz uma série de questões e dispositivos legais já para dar a base do que vai ser o IBS e a CBS. E o antes e o depois fica um pouco assim, ó. A gente tinha PIS, COFINS, que se transforma em CBS, ICMS e ISS se transforma em IBS, e o IPI em alguma parte, uma parte até mais regulatória, mais do que arrecadatória, né? Ele fica no imposto seletivo, que a gente conhece, está se falando muito como imposto do pecado. Bebida, cigarro, arma, existe uma série de questionamentos, em verdade, que a gente não vai entrar muito nos detalhes aqui, né? Porque fala de bebidas açucaradas, né? O que é, o que não é. Ontem teve uma discussão sobre a Coca-Cola, enfim. A gente vai ficar muito tempo. E a transição começa já em 2026. Ela já é um início de teste, tá? Ela não vai iniciar as alíquotas em 2026, mas ela já começa a fazer teste. Então, se você tem uma empresa, você já tem que observar como é que está o parâmetro da sua empresa, por exemplo, em relação à nota fiscal. Sua nota fiscal já foi configurada, se você já está conseguindo emitir, nem que seja de teste, para você justamente não ter nenhum problema, que a partir de 1º de 2026, você já vai estar obrigado a utilizar a nota fiscal do padrão nacional. 27, acaba o PIS e COFINS. Então, vai ser bem rápido. E a gente entra aqui com a CBS. Isso vai passar por 27, 28, e a partir de 29 até 2032, a gente começa a aumentar gradualmente o ICMS, aumentar gradualmente o IBS, tá? E reduzir o ICMS dentro da composição dos impostos. Até chegar a 2033, que é onde a gente vai ter integralmente IBS, CBS, e excluindo o ICMS, ISS e o COFINS, que ele deixa de existir. Aparentemente, quando a gente começa a falar sobre isso, parece muito que se transforma simplesmente numa questão de que eu estou fazendo uma mudança das letras dos impostos. Mas, em verdade, o que acontece é a forma que vai se tributar. Hoje, a gente tem uma alíquota estimada em referência de 28% para o somatório desses impostos, tá? Isso é uma alíquota estimada, deixando bem claro, tá? E ela vai ter uma flexibilidade de ser ajustada, tanto pelo governo federal, pela União, pelos estados e pelos municípios. Cada uma parte daqueles 28% lá tem um pedaço que é do estado, um pedaço que é do município, um pedaço que é da União. Então, cada um desses entes vão poder ainda regular essas alíquotas, tá? E elas vão ter algumas reduções. A gente vai ter alíquota zero, por exemplo, para ou isenção, né, para cesta básica, transporte público, 70% para locação imobiliária, 60% para a área de saúde, 40% para bares e restaurantes e 30% para profissionais liberais. Esse é o tamanho da redução, tá? Busca-se aqui muito trazer um pouco mais de uma tentativa de trazer uma justiça tributária, né? Uma vez que cesta básica, o quanto é fundamental para a população, o quanto também que se tem aqui para saúde, educação, cultura, então busca-se aqui um pouco de justiça tributária social. E aí começam as mudanças de verdade que eu comecei a falar. Não é só uma mudança de letras do que significa cada imposto, tá? Primeiro, a base de débitos. Algumas coisas vão passar a ser tributadas que antes não eram tributadas, tá? Vou destacar aqui a questão da locação. Hoje, locação não tem ISS, não tem ICMS. Isso vai passar a ser tributado, tá? Isso é extremamente importante vocês saberem. Mútuo oneroso e também instituição onerosa de direitos reais. Então, assim, o que a gente já tributava, compra, venda, licenciamento ou concessão, doação com contraprestação, isso já era tributado. Agora, a gente está incluindo esses 3 itens em vermelho aqui. O que eu reforço aqui hoje é a questão da locação,
Tá? Então, você amplia a base do imposto, que antes não tinha, agora vai passar a ter. E aqui acho que é a principal mudança que a gente precisa estar atento, tá? Ou uma das principais mudanças, que é basicamente o seguinte: quando você faz a apuração do ICMS, por exemplo, você sabe o que você está lá no produto, você tem uma base de cálculo, você calcula o imposto e você apura com aquilo que você comprou para revenda. Com o IBS e a CBS, ou seja, com a reforma tributária, você vai poder utilizar o crédito não só daquilo que você revende, mas de tudo aquilo que é custo para você, de tudo que aquilo você adquire. Tá? Não são todos os custos, mas de tudo aquilo que você adquire. Então, só para efeito exemplificativo, hoje, por exemplo, os insumos da produção, quando você vai vender o seu produto, você vai poder apurar e utilizar de crédito, tá, os insumos da produção, tanto para PIS e COFINS quanto para ICMS. Até aí, somos muito parecidos com o que a gente vai ter no IBS e na CBS. Agora, quando a gente tem serviços utilizados na produção, no ICMS eu não posso utilizar isso na base de cálculo, eu não posso reduzir o imposto, apesar de ainda poder fazer no PIS e COFINS. E aí a gente tem outros exemplos, como material de escritório. Hoje, material de escritório, por exemplo, você não utiliza o crédito daquilo que você compra, vai poder utilizar. Despesas administrativas, despesas comerciais, você vai poder utilizar isso de crédito e reduzir o imposto que você tem para pagar lá no final do mês, né, após a apuração. Outro ponto importante também, compra de ativos imobilizados, tá? Então, quando você compra uma máquina, um balcão para o seu negócio, hoje o imposto que está destacado ali, você não pode utilizar na apuração, ou seja, você não pode reduzir do custo que você tem tributário. A partir da reforma tributária, inclusive a compra de ativos, você vai poder deduzir do imposto que você tem para pagar. Isso é muito importante, isso é muito importante, porque a gente acabava tributando o investimento. E a partir desse momento, a gente começa a mudar um pouco a chavinha e tira a tributação do investimento. Aqui um pouco do exemplo de como vão ficar os regimes de tributação. Então, a gente vai ter o lucro real com o imposto de renda no lucro real, contribuição social, IBS, CBS, o mesmo vai valer com o lucro presumido. Evidentemente que a diferença aqui é que o presumido presume-se o lucro. No Simples Nacional, a gente vai ter o imposto de renda em duas opções, tá? O imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária, e a opção de fazer o cálculo do IBS, CBS separado do que está normal na guia do Simples Nacional. Ou colocar tudo numa alíquota única sobre a simples opção da empresa a cada semestre, se você vai fazer a conta do IBS e CBS dentro da alíquota do Simples Nacional ou fora. E o que faz essa diferença aqui? Quando você coloca para dentro, você não dá ao seu cliente a oportunidade de se creditar, ou seja, de abater aquele imposto que você tem para pagar. Agora, quando você separa isso da sua base da apuração do Simples Nacional, você vai passar a colocar na nota lá o valor do IBS, CBS e, consequentemente, vai dar crédito para o seu cliente fornecedor. Vamos pensar num caso prático? Imagine que você presta serviço para a Petrobras e você está no Simples Nacional. Quando você está no Simples Nacional, hoje, a Petrobras não consegue se utilizar do crédito. Agora, se você está no Simples Nacional, a partir da reforma tributária, e você separar o IBS e a CBS, a Petrobras vai admitir aquele crédito e vai abater do imposto que ele tem que pagar. Então, a partir desse momento, você começa a ter uma vantagem competitiva, porque você está no Simples Nacional, e uma segunda vantagem, porque o seu cliente hoje não consegue utilizar esse crédito, mas com a reforma tributária ele vai passar a utilizar. Nem sempre é tão vantajoso quando você vai para o consumidor final, porque ele não vai utilizar crédito de IBS e CBS. Então, essa inteligência, essa análise tributária, ela vai ser extremamente importante dentro do negócio de cada um de vocês, para poder entender como é que você vai melhorar a sua competitividade. E o que a gente vai precisar ajustar? Como é que a gente vai precisar ajustar nosso negócio? Bem, mais importante do que nunca, sistema e tecnologia. Então, a gente tem que parametrizar, tem que fazer integração com o ambiente nacional, tem a inteligência de compra e a utilização dos créditos.
Por que inteligência de compra? Quando você comprar, você vai começar a olhar, o seu cliente dá crédito ou não dá crédito? Eu preciso de crédito ou não preciso de crédito? Será que eu vou fazer a utilização de crédito? Como é que eu vou fazer a minha análise de negócio? Quando eu tenho, por exemplo, um serviço que eu tenho dentro da empresa, que talvez eu possa terceirizar para uma outra empresa, e essa empresa, por exemplo, emitir uma nota e me der crédito, talvez possa ser mais interessante. A gente vai ter que começar a fazer a análise do que a gente tem de crédito hoje, como é que vai ficar com o cenário da reforma tributária e como eu posso ajustar estrategicamente o meu negócio. Mostrando um pouquinho ainda da parte tecnológica, como é que a gente está com a base do imposto. Para exemplificar, o imposto, hoje isso aqui é um exemplo de uma nota fiscal de serviço, hoje o imposto, o produto foi vendido o serviço foi vendido por 1.200, a base de cálculo é 1.200. Aqui nesse exemplo da alíquota é 2% e tem R$ 24,00. Você continua pagando R$ 24,00. E esse custo é seu como fornecedor. Com a reforma tributária, a gente vai mudar isso daqui um pouquinho. Peguei um exemplo de uma invoice. Hoje, você tem todos os produtos e serviços, você vai chegar aqui e vai colocar o seu valor do produto e serviço que você tem para entregar. E acrescentar o imposto que o seu cliente vai ter. O imposto sempre vai ser do cliente. Ele vai se utilizar dele, vai se utilizar de crédito e vai passar para o próximo elo da cadeia. Aqui um exemplo que eu já dei algumas vezes, só para a título de curiosidade, se a gente pegar um produto vendido a 10 mil e mantiver o preço, se a gente mantiver o preço em 10 mil, a gente vai ter a redução do IBS, da CBS, até chegar a redução dos impostos, chegando na receita líquida, até chegar nessa nova lucratividade aqui, ó. Ou seja, se você mantiver o seu preço do jeito que ele está hoje, com a reforma tributária, você vai ter uma redução do seu lucro. Então, aqui é um ponto importante de você buscar essa inteligência de analisar se você vai ajustar o seu preço ou se você vai seguir ajustando o preço para o cliente e também, obviamente, gerando crédito para ele. Então, aqui, ó, a gente tem uma redução do seu lucro, ó, em 16% no final, em 2033, você mantendo o preço. Agora, aqui eu fiz o contrário, eu mantive o lucro. Aqui existe a manutenção do lucro, ó, permanece em 6 mil. Está vendo aqui? O quanto que eu vou ter que aumentar o preço. Olha lá, ó, 2033. A gente mantendo o lucro em 6 mil, a gente aumentou de 10 mil para 11.292. Esse é o valor final que o seu cliente vai pagar. Agora, tem uma diferença. Qual é a grande diferença? Você está vendo aquele cantinho ali, 2.470? Aquilo ali vai ser um redutor para o seu cliente. Por quê? Porque na hora quando ele for pagar o imposto dele, ele vai utilizar aquilo ali como crédito, ele vai bater do custo dele. Muitas das vezes ele não utilizar esse valor dos impostos. Agora ele vai passar a ter esse valor puro. Ou seja, o custo, por incrível que pareça, lá, ó, 8822, lá, ó, em cima da receita bruta, lá, ó, com a redução dos impostos e tudo mais, ficou em 8822, ele acabou ficando mais barato para o cliente. O seu custo do produto ficou mais barato. E ainda você deu crédito para o seu cliente. Então, olha só, não acredito que a gente vai manter o lucro da mesma maneira e não acredito que a gente também vai utilizar a receita e diminuir todo o nosso lucro. A gente vai ter que ter inteligência de trabalhar isso para poder justamente entregar o melhor benefício para o cliente. Isso vai ter que ser muito bem analisado e vai ser muito bem trabalhado a estratégia para ver onde a gente chega com isso. O cliente, obviamente, vai estar enxergando todo o custo que ele vai ter, inclusive o que ele vai deduzir na hora do crédito. Então, o crédito tributário financeiro
é o maior impacto que você vai ter no fluxo de caixa. O primeiro é porque você vai ter essa diferença de lucratividade ou não, conforme você fizer a sua análise. Segundo, que vai existir uma diferença na hora de tributar, porque na hora que você emitir a nota fiscal de 1.000 para o seu cliente, e vamos hipoteticamente imaginar uma alíquota de 30%, ou seja, o cliente vai pagar 1.300, 1.000 vem para você, 300 vai direto para uma conta corrente separada que é do fisco. Esse dinheiro não vai vir para a empresa, ele vai estar em uma conta separada. Agora eu vou te perguntar, qual o impacto que isso vai gerar na sua empresa? Porque hoje você recebe os 1.300 e no período que vai decorrendo até a apuração e o pagamento efetivo do imposto, esses 300 se mantêm no seu caixa. E você usa ele no fluxo de caixa, você usa ele na apuração, e em alguns casos, muitas das vezes, as empresas fazem até mesmo investimento financeiro. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque ele vai sair da circularização do seu caixa. Você não vai poder mexer com ele. E isso é um impacto muito importante, que eu entendo que, inclusive, as instituições financeiras já estão analisando propostas de crédito para os clientes, justamente porque sabem que se a gente imaginar a alíquota de 30%, a gente vai ter uma redução de 30% do fluxo do seu caixa. É um impacto importante, porque você recebeu hoje, você vai pagar o imposto quando? Mês que vem. Então, você tem aí 30 dias, muitas das vezes, até mais. Então, isso é fundamental. Outra questão também que eu queria ressaltar é o seguinte, E por que eu quero falar que ele é financeiro? Porque é quando você recebe do seu cliente. Muitas das vezes pode acontecer de você comprar do seu fornecedor, pagar em 60 dias, e aí você vai vender para o seu cliente, que te comprou em 30 dias. O que acontece dentro desse fluxo? Você vai pagar um imposto antes de receber o crédito. E aí vai ficar aquele crédito lá? Vai. Mas como é que fica o seu fluxo de caixa nesse período? Oi? Desencaixado. E também tem outro detalhe. Pode acontecer ao contrário. Você comprou, está lá com crédito, tudo bem. E aí você foi lá e forneceu para algumas empresas de óleo e gás que a gente tem. Alguém aqui já recebeu a proposta de receber em 180 dias? Né? Em 120? Em 150? Pois é. Imagina quanto tempo você vai ficar com esse desencaixe de recebimento. Outro ponto de atenção importante aqui são as questões dos contratos, porque hoje você tem um contrato com o seu cliente, hoje você tem um contrato com o seu fornecedor. Ele já está prevendo o que vai acontecer com a reforma tributária, porque lembra que era uma transição? Como é que ele vai ficar na transição? Será que você vai se apropriar de crédito de todos os impostos, de parte dos impostos? Se houver um problema, como é que você vai fazer para poder recuperar esse imposto? O imposto não vai para a sua conta, não disse? Então, se você emitiu uma nota fiscal errada e ele pagou equivocadamente, também o imposto que foi pago equivocadamente foi para a conta do fisco. Como é que você vai recuperar isso? Quem vai ser responsável? Seu cliente, seu fornecedor, você? E como é que vai ficar após a reforma tributária, se você já está considerando como é que os custos vão ser trabalhados durante esse período e após o período. Já encaminhando para o final, na minha humilde opinião, a reforma tributária é a maior mudança de mentalidade de negócio nos últimos 80 anos. A gente está na discussão da reforma tributária tem mais ou menos uns 50 anos, eu não era nem nascido. Mas eu levo a 80 anos, que para mim é uma mudança estratégica na mentalidade de negócio, de como fazer negócio. Que eu traço um paralelo só quando surgiu a CLT. Porque antigamente ninguém tinha registro adequado e agora passou a ter. Então, isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura dos negócios. E a pergunta é simplesmente se a sua empresa está preparada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Adail. Bom, seguindo esse nosso cronograma curto, aí, onde teremos 15 minutos, dividamos esse tempo aí, Vitor, de 7 a 7, com o Haldre. Bom, pessoal, como o Adail explicou muito bem, a reforma tributária está posta, né? Até quando a gente faz uma reforma na nossa casa, né, Maurício? A gente espera que a gente tenha uma casa mais eficiente, mais confortável, mais bonita.
E penso eu que o legislador também teve essa intenção de deixar o ecossistema de negócio mais simplificado. Dito isso, Vitor, você na qualidade de gerente geral da Petrobras, nesse pouco tempo que você vai ter, mas foi o tempo que a gente até combinou, de 7 minutos, eu queria que você fizesse uma abordagem, Vitor, quais seriam os riscos, as oportunidades no segmento, nesse período de transição que já se iniciou? Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, João. Prazer dividir aqui o palco com vocês, né? Eu sou do Rio de Janeiro, meus pais são de Araruama, então a gente já frequenta a região dos lagos, chega em Macaé como sempre aqui. Bom, gente, assim, eu sou um dos otimistas com a reforma tributária, tá? Eu acho que a reforma tributária, como o Adail bem falou, assim, ela é uma mudança de muitos paradigmas. E o que eu sempre digo também a reforma é tributária, mas ela não é do tributário, não é da área de tax da empresa, ela não é da área fiscal da empresa. Ela é da companhia inteira. Por quê? Porque a reforma vai trazer mudanças em todos os macroprocessos de qualquer empresa que a gente esteja. Tá? Na Petrobras, como a gente é muito grande, então a gente tem muitas alterações. Mas numa empresa menor, só de serviços, você tem impactos diretamente ligados a serviços. Do ponto de vista positivo, eu acho que é uma reforma muito pautada em tecnologia, né? Então, meus colegas de palco aqui estão acompanhando isso, eles sabem, a gente tem primeiro sistemas construídos, depois regulamentações propostas e aprovadas, né? Então, a gente passa por a emenda constitucional 132, depois a lei complementar 214, ontem à noite um pedaço do PLP 108 que cria a administração do IBS, né? Que é o Comitê Gestor do IBS, passou ontem à noite, hoje provavelmente já está passando os destaques agora durante o dia, e já vai valer agora em 2026. Então, a gente tem, e ao mesmo tempo que tudo isso está sendo discutido, ainda tem algumas regulamentações a serem publicadas, né? O próprio imposto seletivo, qual é o momento que ele vai ser cobrado, onde é que ele vai ser constituído efetivamente. O Adail falou ali rapidamente, eu comentei aqui com o Audrey, o petróleo também vai ter imposto seletivo, né? A gente teve uma grande vitória, a indústria teve uma grande vitória, que era uma alíquota de 1%, e reduziu para 0,25% como limite, mas ainda está lá, né? Ainda é um custo adicional para a indústria de óleo e gás, que, como a gente viu aqui hoje, né, nas palestras anteriores, é um mercado desafiador, principalmente em Campos Maduros. Então, a gente tem todos os sistemas prontos e a regulamentação sendo construída. Porém, lá em 2033, quando a gente chegar naquele cronograma aqui que o Adail também mostrou, a gente vai ter um sistema tributário muito mais simplificado. Com base no quê, né, Vitor, que você está falando essa bobagem aí? Com base no que a gente tem hoje. Hoje, crédito, PIS e COFINS, o PIS e COFINS e o ICMS nasceram com o mesmo intuito que estão nascendo os tributos novos. Todos eles vão dar crédito integral. Porém, a gente tem para o PIS e COFINS diversas naturezas de créditos que são glosadas durante a vida de uma empresa. Então, você não toma crédito PIS e COFINS, como crédito de ativo imobilizado, né, principalmente, você não toma de imediato. Então, às vezes, você tem que esperar um bem entrar em operação. Isso pode demorar 5, na nossa indústria, né, de petróleo, 5, 10 anos para você começar a apropriar um crédito. A reforma, não. Pagou, o crédito é essencialmente financeiro. Alguém pagou aquele crédito na minha operação, ou seja, eu estou comprando alguma coisa da Adail, ele pagou o tributo quando vendeu, ou eu paguei o tributo por ele quando comprei dele, eu já tenho direito ao crédito e já vou usar amanhã. Eu não vou esperar mais 10 anos para saber se aquele bem entrou em operação ou não, se ele foi jogado para um lugar, para uma operação, para uma outra atividade, não fim. Tá? Então, isso para mim é um ponto muito positivo. A própria natureza do imposto de valor agregado, né, que é muito comum em outros países, né, os Estados Unidos têm, a Europa, diversos países têm, a Índia fez a implementação em 1 ano, né, e fazendo um paralelo aqui com o que a gente tem, que aí, para mim, esse talvez seja o maior desafio que a gente vai ter com a reforma tributária, é o tempo prolongado da transição. Tá? Obviamente que entendo, né, a posição de estados, municípios principalmente, que podem ter, né, algum tipo de impacto em arrecadação, mas uma jornada de transição de alguns tributos para outros em 7 anos é muito longo. Tá? A chance da gente ter, a chance não, mas assim, a gente conviver com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo, já por si só traz uma complexidade enorme para qualquer empresa. Né? Você imagina que você está no Simples Nacional hoje, né, paga uma alíquota específica, amanhã você está tendo que falar com o seu contador, porque, na prática, né, assim, se você se mantiver com a alíquota única, você provavelmente não vai ser competitivo,
Então, você vai ter que oferecer na tua venda, a não ser que seja um optante pelo Simples Nacional que só vende para cliente, só varejo, né? Se você for um Simples Nacional que vende para a indústria, certamente o teu cliente vai exigir que você tenha a opção de pagamento de crédito de PIS e COFINS para ele poder aproveitar aquele dinheiro. E isso influencia diretamente no preço, né? Posso falar de antemão, assim, a Petrobras que faz certames, né, faz licitações, a gente certamente vai colocar isso no critério de classificação de uma licitação, né? Então, assim, se eu tenho direito a crédito ou não, outras coisas que a reforma vai abrir possibilidade eu posso pagar o imposto pelo meu fornecedor. Então, eu posso decidir dizendo assim, cara, ó, vamos negociar aqui o valor líquido e todo o valor do imposto eu arco com ele daqui por diante e você me vende só o líquido. Essa questão do dinheiro ficar, que é uma preocupação grande, né, que o mercado tem, sobre o dinheiro ficar no caixa, no meu caixa ou no caixa do meu cliente, né, eu enquanto fornecedor, ela vai ficar, na verdade, agora o dinheiro vai ficar na conta de quem deveria ficar mesmo, que é do dono do imposto, né? Então, assim, o conta corrente que é criado, tanto na apuração assistida da CBS, quanto que vai ser criado na apuração assistida de IBS, eles vão ter essa questão de ser o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, se você comprou alguma coisa um mês atrás, teve crédito, não operou nada e vai vender amanhã alguma coisa, ele já vai abater do seu débito da sua primeira venda aquele crédito que você pagou um mês atrás. Se você vende todo dia, tem vendas ininterruptas, você tende a ter um conta corrente muito mais equilibrado. Então, aí depende do teu negócio, da particularidade de cada negócio. Do ponto de vista assim, que me preocupa mais é realmente a transição, principalmente por conta dos créditos gerados pelos tributos atuais. Tá? A gente tem muito crédito PIS e COFINS no mercado, né, no geral, muito crédito CMS, e a gente tem um mercado que não tem crédito de ISS. Né? O ISS hoje é um custo, né, para os municípios, para o município é uma receita direta, e a gente vai passar a ter tudo isso junto, obviamente, para o município. Para a venda final, você tem uma majoração de alíquota, porque você vai ter aquilo que não incidia, por exemplo, o ICMS, está dentro da conta da alíquota do ISS, que passa a vigorar ali, lá a partir de 2029, perdão. Então, você tem uma ampliação da complexidade tributária inicialmente, até você chegar lá em 2033 e conseguir ter uma clareza de que é um novo sistema tributário efetivamente válido. O Adail também comentou rapidamente ali do IPI, né, que o imposto seletivo e o IPI tem uma correlação, mas o IPI, teoricamente, ele acaba, né? Ele acaba ali em dezembro do próximo ano, dezembro de 2026, com exceção da Zona Franca de Manaus e dos produtos correlatos, né? Então, assim, quem produz algum produto que é produzido na Zona Franca de Manaus, ele fica com a incidência do IPI ainda até 2073, só, né? Um prazo curto. E a arrecadação dos municípios também vai ser impactada, né? E aí tem um fundo feito pela própria União, já na lei inicialmente para poder arcar com esse custo, que tem um planejamento de mexer nas alíquotas até 2094. Então, é o que eu falo assim, a gente tem uma longa transição, que é inicial aqui para contribuinte, até 2032 pelo menos. A gente tem um convívio com os tributos atuais até 2040, e a gente tem uma preocupação grande de municípios, estados enquanto entes, né, tributantes, eles têm uma prolongada, uma transição muito prolongada. Então, de 2070, 2090, você ainda vai ter discussão sobre quanto foi a arrecadação, quanto você deveria receber. Então, esse é um ponto de preocupação. Mas, de maneira geral, acho positivo. Tá? Não sei se já falei meus 7 minutos aqui, mas eu tentei dar um overview sobre o que é a reforma tributária, sobre o que a gente vem, né, complementando o que o Adair já falou muito bem aqui. Acho que a gente tem um grande desafio pela frente, que é fazer as adaptações. Enquanto Petrobras, a gente já implementou a primeira onda, né? As nossas notas fiscais de mercadoria já estão sendo emitidas com o IBS, CBS e alíquota TES. Ninguém consegue ver, né, porque ele não sai no documento fiscal, mas ele já está lá dentro do arquivo XML e já está funcionando normalmente. Tá? Agradeço aí mais uma vez, fico à disposição se tiver qualquer tipo de dúvida, quiser me procurar também, fique à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Vitor. Bom, excelente, Vitor. A Petrobras ela tem um peso diferenciado aqui na região. Com a sua visão otimista, isso gera uma perspectiva positiva para todos aqui. Imposto, tributo, sempre é um foco de atenção para o empresário, isso implica no custo da operação. Se a Petrobras, que é um grande player daqui da região, certo, Maurício, olha de forma positiva, então é sinal que bons tempos virão.
Finalizando, Aldri, com você, para a gente também ter oportunidade de almoçar, talvez nós 4 aqui sejamos os únicos que não tenham almoçado ainda, junto com a Mariana. Um dos aspectos do sucesso do nosso Conecta, que chega na 10ª edição, foi que nós conseguimos, ao longo dessa jornada, congregar uma série de atores relevantes, Governo do Estado, ABEMAR, Prefeitura de Macaé, e eu estava observando, Aldri, que você pertence a uma associação de empresas que atuam na parte de perfuração, né, do segmento de óleo e gás. Então, aproveitando os poucos minutos aí que lhe restam para esse encerramento, queria que você falasse um pouco para todos aqui presentes a história da sua associação. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, lamentavelmente, esse valor de se associar, ele não é muito valorado. Rio de Janeiro, comparado a outros estados, a gente tem uma perspectiva um pouco individualista que não alcança a potencialidade que temos em termos de infraestrutura portuária, energética, recursos naturais. Se a gente agir em grupo, a força é muito maior, e é o que o Conecta, né, Maurício? A gente tenta aí engajar a cada etapa. Então, Aldri, fala um pouco da sua associação e também das suas preocupações em relação a essa reforma tributária que virá. Bom, muito obrigado, João, pelo convite, obrigado ao secretário Rodrigo. Um prazer dividir um palco com vocês aqui. Obrigado pelos ensinamentos, agradeço muito. Eu vou iniciar falando sobre a IADC. A IADC é um nome em inglês chamado International Association of Drilling Contractors. É uma associação que representa todas as empresas de perfuração de petróleo offshore do mundo. E Macaé tem um capítulo aqui no Brasil, fica em Macaé a sede. Nós temos 85 anos, fizemos esse ano, e o capítulo brasileiro tem 30 anos aqui no Brasil. Então, nós temos empresas de porte como Transocean, como Noble, como Brasdrill, como Foresea, Constellation, são todos nossos associados. Além disso, toda a área de serviços, as companhias de serviços também são nossos associados. Temos um programa falando mais cedo sobre trazer o jovem para dentro do mercado de óleo e gás. Nós criamos uma diretoria específica para desenvolvimento estudantil. Então, nós temos convênios com universidades, convênios com escolas técnicas, fazendo palestra, procurando trazer os jovens para dentro do mercado de óleo e gás também, para garantir a oxigenação desse mercado, né? Falando agora um pouco sobre a nossa visão do impacto disso no nosso negócio, ela é salutar por um momento, um aspecto, que é a questão do IVA, né? Tratar a economia como IVA. Só tem imposto depois de feito o meu preço e o meu lucro, correto? Isso é muito bom. Mas trouxe alguns atores importantes e que têm um impacto sensível no nosso custo. Exemplo, você não pagava locação, não pagava imposto sobre locação de equipamentos. O seu cliente também não pagava para você. E vai passar a pagar. Outro ponto importante é que a questão do recebimento desse crédito. Esse crédito ocorre quando há efetivamente o pagamento. O que acontece até hoje é que eu emiti a nota, eu já gerei meu crédito, eu já posso utilizar dentro do próprio mês. Esses são alguns aspectos que eu me lembrei agora. Vocês dois são os grandes especialistas nisso. Mas a nossa visão de business, me mostra o seguinte: isso vai gerar para mim, nos contratos que eu tenho hoje, que tem validade por mais 3, 5 anos, um desequilíbrio econômico-financeiro que eu vou ter que procurar o meu cliente para discutir com ele. E eu espero, sinceramente, que o meu cliente esteja preparado para discutir sobre isso. Por quê? Porque é um fato de força maior, é previsto em contrato quando há um aumento de alíquota, inclusão de impostos, diminuição de impostos, isso vai direto para preço. Mas as nossas experiências anteriores com relação a desequilíbrio econômico-financeiro foram conversas intermináveis de 12, 18 meses e que não chegaram a momento nenhum.
Eu me lembro perfeitamente bem do PIS e COFINS, da cumulatividade, aquela história toda. Depois de discutirmos 18 meses com o cliente, nós fomos por DCTF, fizemos alteração e tomamos o crédito na hora, foi mais rápido e resolvemos nosso assunto. Não vou ter mais esse recurso. Os resultados também esperados, como o VPL positivo do projeto e a TIA esperada do nosso projeto, não serão mais os mesmos. E eu tenho que conversar com o meu cliente e preparar meu acionista para possíveis perdas. Isso nos preocupa muito. A nossa indústria de perfuração, por exemplo, é uma indústria que você pega $1,5 bilhão, coloca na frente e você vai levar 20 a 25 anos para recuperar parte desse valor. Sabendo que os contratos iniciais são de 3, que podem estender a 5 anos, e você tem mais 25 anos, mais 20 anos de risco totalmente seu. Você não tem nenhuma garantia de continuidade. Então, nós já tomamos muitos riscos. Então, vai ser necessário uma conversa muito próxima com nossos clientes para que ele se sensibilize dessa situação e que juntos, né, cheguemos a um meio termo, um meio do caminho, e também que chegamos também ao nosso acionista e dizer para ele também que ele vai precisar chegar também a algum meio do caminho. Que eu sei que o meu cliente não vai querer, eu entendo perfeitamente o lado dele, que ele não vai poder ou não vai querer assumir todo essa diferença que houver. Okay? Então, basicamente, seria essa a minha contribuição nesse momento. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado pela participação. Adail, Vitor, Audrey, vamos almoçar? E a gente vai seguir para um painel agora antes da rodada de negócio, pessoal, que é o Marcos Mendes, do Sebrae, que vai falar sobre acesso ao crédito. Por favor, Marcos. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Agradecemos muito aos nossos painelistas, pedimos uma última foto oficial, lembrando que todo esse conteúdo, gente, vai estar disponível nas redes da FACERJ, um conteúdo riquíssimo, extremamente técnico e importante para quem trabalha na área de petróleo e até em outros setores, empresários que atuam e que vão ter aí muitas mudanças pela frente na área tributária. Mais uma vez, reforçando o anúncio do nosso João Leal, convidamos agora para dar início à palestra sobre finanças e créditos, conhecimento especializado, insights práticos, feita por quem entende e muito do tema, Marcos Mendes, coordenador de capitalização e serviços financeiros do Sebrae RJ. Afinal, não existe negócio sem crédito e o Sebrae é uma fonte importantíssima de notícia e conhecimento. Marcos, por favor. Bom, boa tarde. Estão com sono? Está triste? Então vamos lá, vamos ensaiar direitinho aqui. Enquanto ele bota ali para mim. Boa tarde. Isso aí, gostei da animação, hein? Todo mundo já almoçou? Isso aí, muito bom. Bom, pessoal, o evento se estendeu um pouco, então, além do que a gente está prevendo, né, a gente está com a programação aí de 2h30, eu vou tentar cumprir aqui ao máximo para a gente iniciar a nossa sessão rodada de crédito, que vai ser no espaço do almoço, tá? As instituições já chegaram, as empresas âncoras também, e eu tenho aqui, então, um breve desafio, né, da gente falar rapidamente aqui. Eu tinha 1 hora, me deram 10 minutos, mas quem sabe faz ao vivo, né? Falar sobre o papel do crédito no crescimento e desenvolvimento do negócio, como o Sebrae atua nesse processo de ajuda, contribuição, para que vocês tenham sucesso no acesso ao crédito. Mas antes disso também, é bom a gente saber que não necessariamente é o crédito que vai ajudar o negócio propriamente dito, porque todo crédito a gente vai associar ele a um endividamento, né? Quando você toma um crédito, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, você tem um compromisso que você acaba de se endividar. Concordam comigo? E quanto custa isso para o meu bolso? Quanto isso vai me custar a mais na operação do meu negócio?
o crédito, o montante que eu vou tomar, ele é suficiente para me retornar a mais do que eu vou investir, né? Eu vou utilizar somente para capital de giro e queimar caixa. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, vocês são instituições financeiras, eu sou o empresário aqui, tá? Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, eu preciso de 10 mil reais, 20 mil reais. Aí a pessoa pergunta assim para mim do banco, mas para que você precisa? Eu falo assim, eu acho que eu não vou vender muito agora no Natal não, então vou precisar de um capital de giro. Ó, minhas vendas não foram legais o mês passado, acho que eu vou precisar de um capital de giro. Esse eu acho, eu penso, essa suposição, ó, tá vendo? Já tá me dando menos de tempo aqui, ó, vocês estão vendo, o nome dele é Leandro Calbucha, ele é do Sebrae Rio, meu colega, tá? Mais nada, fala mais nada comigo, me deixa, eu tô perdendo tempo aqui. Obrigado. Brincadeira, tá, meu amigo? Só ele faz uma ouvidoria interna, já era, né? Viu que o diretor estava aqui, um grandão, um brabo, de Petrópolis? Aí me queima, né? Aí não dá. E vocês acham que essa suposição, esse achismo, ele ajuda ou dificulta na hora de conseguir o crédito? Porque quem sabe que você não está aqui me pedindo, implorando, e muitas das vezes, o que é sempre ruim, é que nós, empresários, eu me coloco nesse papel enquanto empresário, não necessariamente nessa situação, a gente procura a instituição quando a gente está bem ou quando a gente já está com a corda no pescoço. A corda no pescoço, vocês estão ensaiadas, né? E bom, a aula está fluindo, né? Porque a gente estavam dormindo. Isso é bom ou ruim? Porque quanto está a taxa Selic hoje? 13? 16? Pô, vocês são empresários, vocês caderno do Globo, Globo.com, é só fofoca. É só Instagram assim, né? 13, 16, quem dá mais, quem dá menos? 15,5. Ninguém mais, gente? Quanto é o custo desse capital? Mínimo. Taxa Selic, 15% ao ano. 15% ao ano. Né? Isso é bom ou ruim para quem quer tomar crédito? Ruim, né? Isso, tem todos os amigos do Bradesco ali que eles fecham os ouvidos, né? Mas tem coisa boa quando eu falar do nosso fundo de aval. Isso é bastante impeditivo, talvez, para o crescimento do seu negócio, né? Tomar uma taxa de 15%, podendo tomar de 10%, de 5% ao ano, talvez fosse mais favorável. Mas, dado o cenário macroeconômico que a gente tem no país, a taxa é 15%. Isso aí para combater a inflação, para combater as compras, né? Para você diminuir, desacelerar um pouco a economia, para você estar ali no que a gente chama de meta de inflação que o Banco Central tem que cumprir todo ano. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, eu acho que eu vou precisar, ou chegar na corda do pescoço, a gente acaba aceitando aquilo que eles vão oportunizar para a gente, né? Porque muitas das vezes a gente pode chegar sem planejamento, sem saber o que a gente vai fazer, ou muitas das vezes a gente pega aquele crédito ali de 10, 20 mil, 30 mil reais para pagar a escola da criança, né? Para pagar o carro, para pagar a dívida do cartão de crédito pessoa física. É isso ou não é? Não? Sim? Concordam, não concordam? Vocês são clientes Sebrae, né? Vocês são planejados, vocês são organizados, né? Aqui, enquanto pessoa física, quem tem mais de um cartão de crédito? Se não levantar a mão, eu sei que está mentindo. Vou voltar a perguntar, hein? Aqui, pessoa física, enquanto empresária, que tem todo CNPJ tem um CPF por trás, não tem? Então, não me engane. Quem aqui, pessoa física, tem mais de um cartão de crédito? Levantar a mão, pô. Aqui é quase uma A financeiro. Aquele Alcoólicos Anônimos, né? Aqui é para a gente se ajudar. Por que eu falo isso? Alguém aqui, o pai ou a mãe ensinou finanças em casa? Falou sobre finanças em casa? Conversou? Só levanta tua mão, pô, levanta aí, ó. Glória a Deus. Por quê? Por que a gente não conversa de finanças dentro de casa? Vocês são um casal? Irmãos? Pô, ó, tá bacana também. Por que a gente não conversa de finanças em casa? Que é um tabu, é um paradigma, dá briga, dá confusão. Mas é necessário, não é? Porque toda essa captação de recurso, ela tem um custo. É isso? Então, se a gente começar a conversar, começar a analisar, olhar o caixa da empresa diariamente ou durante a semana, né, uma vez por semana, conversar com sócio. Quem tem sócio aqui? Os irmãos são sócios, ó.
Brabo. A mãe de vocês, o pai de vocês não vão ficar chateado, não. Né? Então, assim, é bom conversar sobre finanças, né? Porque a gente conversa sobre série da Netflix, não conversa? Conversa sobre cinema, né? Sobre romance, sobre namoro, sobre casamento. Alguém aqui chega e fala assim, olha, qual é o nome da senhora? Tânia. Tânia, tudo bem? Eu sou o Marcos. Olha, eu estou endividado. Você consegue me ajudar de alguma forma? Algum amigo fala isso com vocês na mesa do bar, na igreja, no futebol? Não, né? E como é que a gente quer se ajudar? Não é verdade? Como é que a gente poderia se ajudar? Como é que a gente poderia ser melhor financeiramente? Porque o dinheiro está aí. Né? A gente vai ali conversar com as instituições financeiras, o dinheiro está na mesa. O recurso está posto, né? O Bradesco está ali me olhando com cara feia, mas o dinheiro está posto na mesa. E com certeza, o negócio da instituição financeira é conceder crédito. Né? É conceder o financiamento, é fazer com que vocês tenham ali o produto, o serviço financeiro à disposição da empresa de vocês. Mas vocês precisam estar o quê? Preparados. Né? Saber quanto que vai precisar, quanto que vocês vão pagar, que taxa de juros é essa, qual é o custo efetivo total, quanto que isso impacta, se eu consigo pagar ou se eu não consigo pagar. E como eu falei, todo crédito ele é um endividamento. Então, se eu deixar de pagar a Tânia, ela vai me cobrar, não vai? Alguém que tem aquela história antiga, né, que falava assim, se eu não pagar, nada contra as Casas Bahias, mas se eu não pagar a Casas Bahias, o cartão das Casas Bahias, depois de 5 anos, essa dívida o quê? Ela some, né? E que a Casas Bahias seja feliz em me achar, não é? Porque quando me ligar eu vou bloquear e tudo, não vou? Eu vou falar, isso aqui é um número indesejado, né? Porque agora tem isso também da gente conseguir bloquear. Só que aí você, um belo dia, fala assim, opa, eu preciso conversar com o Sicredi que está ali, né? Que é uma cooperativa financeira. Estou precisando de crédito no meu negócio, abri o meu negócio, já tem mais de 1 ano, já tenho faturamento, já tenho o histórico, já tenho um relacionamento com a instituição financeira, se eu ainda não tenho, vou abrir minha conta pessoa jurídica para começar, principalmente até essa separação do que é pessoa física e do que é pessoa jurídica, e vou procurar o Sicredi. Nesse momento que eu procuro o Sicredi, ele fala assim, opa, deixa eu olhar aqui o histórico dessa bênção que está me pedindo crédito. Deixa eu olhar o CPF dele, ou dos sócios dele. Vamos ver como é que é o comportamento dele no sistema financeiro nacional. Aí lá quando o Sicredi puxar, vai aparecer para você no seu histórico que você deu calote nas Casas Bahia. E aí? As Casas Bahia não te cobram mais, certo? Mas esse calote ou essa falta de pagamento para a empresa A, B, C, ela vai permanecer no seu histórico. Vocês sabiam disso? Sabiam? Tem uma plataforma do Banco Central que é gratuita, né? Dado que você tem o acesso lá ao GovBR, que você acessa o Registrato. Qual o nome da ferramenta? Registrato. Alguém conhece? Então, lá quando você acessa o Registrato no seu CPF, ele aparece todo o teu comportamento financeiro. Lembra daquela pergunta, quem tem mais de um cartão de crédito? Lá aparece lá o quanto que você tem de dívida no roxinho, né? Quanto você tem de dívida no laranja, no teu cartão black, a senhora está rindo, né? Mas é verdade. E aí quando eu olho isso, essa ferramenta, seja o próprio Serasa, o SPC, ele me diz o seguinte, olha, a dona Tânia está comprometida mais do que suficiente do que ela tem condição de me pagar. Vamos inverter a lógica. Eu, Marcos, vocês estão me conhecendo hoje aqui? Ou quem já me viu aqui na cidade anteriormente? Primeira vez? Vocês estão me conhecendo? Beleza, ótimo. Alguém aqui hoje, contando aqui com a nossa mestre de cerimônia que está fazendo um belo trabalho. A senhora também vai entrar. Já parou de funcionar, hein? Ó, tá jogando contra mim, hein? Se eu chegar aqui e falar, ó, quem aqui dos senhores e senhoras me emprestam, ouçam bem o que eu vou falar, hein? Coisa boa, hein? R$1.000 hoje, agora, vou botar meu Pix no próximo slide, e eu devolvo R$2.000 amanhã. Quem me dá? A senhora é boa, hein? Quem vai me dar? R$1.000 agora, eu devolvo R$2.000 amanhã. Tu é questionador, hein? Tu é barraqueiro, hein? Né? Eu tô aqui, ó, Sebrae, pô.
Os 4, quem vamos lá, para a gente encerrar a brincadeira aqui. Empresta? Já mudou de ideia, rápido, né? Te dá uma pressão, né? Te dá uma pressão, rapidinho me empresta. O Santander chegou aí. Vamos lá. Quem falou que me empresta? Me empresta por quê, dona Tânia? 100%? Eu gosto assim, tá vendo? É igual o Tigrinho, né? É igual o Tigrinho, né? Me empresta, eu vou ganhar 100%, eu quero, me dá, eu preciso. Quem disse que eu vou te pagar? Quem disse que eu já não estou endividado todinho com essa sala toda aqui, ó? Quem disse que eles não estão me esperando um dia eu pagar eles? Que eu já dei essa mesma história para eles, todo mundo acreditou em mim. Né? A senhora me conhece? A senhora sabe se eu sou um bom pagador ou mau pagador? Eu falei o Pix, sabe? No primeiro momento que eu boto o Pix que a senhora paga, eu não devolvo mais. Não é verdade? Não é? Então, assim, a instituição também financeira, quando traga essa brincadeira, ela quer o quê? Que ela quer te conhecer. Ela quer ter um relacionamento sério com você. Porque, como eu falei anteriormente, o negócio dela é emprestar dinheiro. Né? É pegar o dinheiro do bom pagador e emprestar para a dona Tânia, que seja uma má pagadora. E ganhar juros em cima disso. É um negócio dela. Ela tem outros produtos, outros serviços também. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, a gente tem que se colocar no lugar da instituição, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se relacionar, você precisa consumir aqui os produtos e serviços que eu tenho dentro do meu negócio. Eu preciso saber se você é um bom pagador, se é um mau pagador. É verdade? Se você vai conseguir pagar. Porque depois ela tem um custo também com essa recuperação do crédito, né? Se você ficar inadimplente lá para o gestor da carteira, é ruim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa educação também, né? Quando eu trouxe lá a questão de quem tinha mais de um cartão de crédito, se a gente não tiver esse controle financeiro bem arrumado, bem azeitado, ter o controle de fluxo de caixa, a gente acaba se atrapalhando, não é verdade? Hoje aqui em Macaé, a gente parcela a farmácia? A farmácia daqui parcela? O posto de combustível parcela? Não? Supermercado parcela? Alguns. Aí você imagina, itens essenciais, né, que eu citei aqui, farmácia, alimentação. Oi? Pode? Então deixa eu até lá passar já para a senhora, ó, calma aí. Foi? O Sebrae não é uma instituição financeira, o Sebrae, tá? A gente tem aqui as outras instituições que estão aqui presentes, como Santander, Sicredi, Sicob, AG Rio, Banco Bradesco e outras instituições. O ideal que a gente sempre indica enquanto Sebrae é, a partir do momento que nasce um CNPJ, né, nasce essa pessoa jurídica, o ideal é que você já abra uma conta de pessoa jurídica. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se transacionar, você precisa consumir alguns produtos e serviços e até mesmo você receber todas as vendas que você faz do seu próprio negócio dentro dessa conta de pessoa jurídica. Porque eu, enquanto instituição financeira, preciso ver realmente o fluxo de entrada e saída dentro da tua empresa para eu... Ainda quer abrir. Aí, no caso de quem quer abrir, a gente sempre indica a própria AG Rio, né, que eu acho que, não sei se você estava aqui mais cedo aqui, né, a gente falou sobre a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, que vai estar lá fora também para conversar. Por quê? Porque quando você abre um negócio, abriu hoje, você vai tomar um empréstimo, muitas das vezes você vai tomar na pessoa física. Entendeu? Porque assim, na pessoa jurídica é aquilo, a gente precisa se relacionar, a gente precisa se conhecer, né, eu preciso ver seu fluxo de recebimento, saber se você fatura o que você está me dizendo, entendeu? A gente precisa se relacionar. Então, assim, quem abre o negócio hoje, é um pouco mais difícil você tornar pessoa jurídica, né? Mas aí é aquilo, você tendo um relacionamento, você conversando com a instituição, você demonstrando lá o seu fluxo financeiro e também, claro, consumindo os produtos e serviços da própria instituição, a tua tendência, né, a tua necessidade de capital, ela pode aumentar isso se você rapidamente conversar com o teu gerente, né? Teu gerente ou a pessoa que te assessora. Por quê?
Aí vai, claro que de repente você conversando com o Santander, o Bradesco, a de Rio, Sicoob, Sicredi, a tendência é essa, né? Naturalmente, por quê? Porque você não tem um histórico, então acaba tomando na pessoa física que é a Carla, seu nome? Cíntia. Então você acaba tomando na pessoa física da Cíntia, né? Mas a partir do momento que você começa a se relacionar, começa a consumir os produtos e serviços, vai ficar mais fácil da gente se conhecer, né? E eu de conseguir de fato ali chegar ao que você precisa, né? Outra coisa também, a partir do momento que você tem uma pessoa jurídica, né? E aí você vai aumentando o seu faturamento, você vai tendo mais clientes, você vai vendendo mais, é bom você estar sempre mantendo o seu cadastro atualizado na instituição financeira, né? Porque aí foi falado aqui, por exemplo, das linhas de crédito durante a pandemia. Por exemplo, alguém conhece aqui o PRONAMP, Programa Nacional de Micro e Pequena Empresa? Ele, quando foi lançado, a segunda fase e a terceira fase, ele era limitado a 30% do faturamento, né? Aí o que a gente faz naturalmente quando chega a época de declaração de pessoa jurídica? A gente chega para o contador e fala o que para ele? Eu quero pagar menos imposto possível. Não é isso? Aí para isso, né? Não necessariamente você vai o quê? Declarar tudo aquilo ali que você teve de entrada dentro da empresa. Né? Se você faturou 100 mil, você vai falar, eu não quero pagar isso tudo, reduz aí a declaração para mim. Né? E aí quando vem programas nacionais desse de crédito, você fica limitado a 30% do seu faturamento. Digamos que se você faturou 100, declara que faturou 20. Quando você precisar de crédito, é 30% de 20, não 30% de 100. Então a gente também tem que ter a lógica do seguinte, quanto mais imposto a gente paga, se a gente tiver ali correto, se a gente tiver organizado, controle financeiro, fluxo de caixa, né, separando realmente o dinheiro para pagar esse imposto aí, que vai vir lá na frente, isso é ótimo, porque se eu estou faturando mais, estou vendendo mais, é mais dinheiro do que eu estou botando no bolso, certo? Desde que a precificação da minha empresa esteja adequada, esteja correta. Não é verdade? Então a gente tem que ter esse controle. Quando eu chegar aqui e perguntar assim para vocês, quem aqui sabe exatamente quanto que entra na empresa amanhã? De dinheiro, de vendas passadas. Vou fazer a pergunta, talvez vocês não entenderam, né? É isso? Quem aqui sabe o quanto que entra na empresa amanhã de vendas passadas? Uma. O contador, pessoal, ele é parceiro. O contador não é o gestor financeiro da empresa. Tá? Não vamos, assim, sempre terceirizar a gestão, porque finanças ou não é o coração do negócio, concorda? Se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu tenho dinheiro, eu negocio melhor com o fornecedor. Agora, imagina, não, vou entrar em contato com o meu contador. Em quanto tempo esse contador me retorna? Esse contador conhece meu negócio ou é só um mero emissor de boleto? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, volto a perguntar, quem aqui sabe exatamente quanto que entra na empresa amanhã? 2 pessoas. 3, senhora? 4? Beleza. Isso demonstra o que pra gente? E aí? Gente, 10 minutos para acabar? Beleza. Eu estou segurando também para ver se fica arrumado lá fora. Quando tiver, tu me fala. A gente estava rolando o almoço lá, né? Se tiver ruim, tu me fala também, tá? A gente precisa ter essa informação, pô. Eu vou sentar ali com o Bradesco ali, será que eu preciso de 10? Eu preciso só de 5, de 2, de 3? Claro que aqui vocês não vão sair com contrato nenhum firmado, assinado, né? Vocês vão começar o quê? Um encontro, um date, como diz hoje em dia, né? Um relacionamento. É isso? Porque ele precisa o quê? Me conhecer. Gostou do ursinho? Ah, viu ontem comercial? Quase que eu trago um pra cá hoje, a gente poderia ter feito sorteio aqui, tá vendo? Briguem com o Matheus, ele que não trouxe. Então isso é ruim, por exemplo. Eu vendi na maquininha do cartão mês passado? Alguém que utiliza para vender a máquina de cartão? Sim, sim. Ó, que maravilha. São justamente as pessoas que levantaram a mão. Coincidência, né? Ninguém mais vende na maquininha do cartão aqui? Não? E eu? Acho 4, 5, né? Que levantou a mão.
Então, você que não levantou a mão anteriormente, agora levantou, com todo o carinho e respeito do mundo, o ideal é que você, saiba exatamente quando você vai entrar, né, no negócio mesmo. Porque mês passado você vendeu em 30 dias. O que acontece muitas das vezes quem vende no cartão? Acaba antecipando automaticamente, não é? Porque a gente é agoniado, não é? A gente quer ver o dinheiro entrando ali na hora, a gente quer ver o dinheiro vivo. É isso? Ou não é? A gente não aguenta esperar 30 dias, aguenta? Aguenta não, né? É muito compromisso, muito boleto para pagar. A gente quer o dinheiro na hora. É a sociedade que a gente vive hoje, né? De tudo para ontem, tudo é urgente, tudo é necessário. As redes sociais ajudam a gente a ter essa mentalidade muito acelerada, né, da dopamina. E aí você paga 1% a mais, 2% a mais, 3% a mais da antecipação de recebíveis. Aí 1% a mais, 2% a mais, 3% a mais, é onde está, minando o seu dinheiro, para onde o seu dinheiro está escoando. Muitas das vezes você está dando dinheiro, colocando dinheiro na mesa e falando assim, para conta, Santander, pode levar que o dinheiro é teu. Bradesco, pode levar que o dinheiro é teu. Todo o meu esforço, toda a minha venda, tudo aquilo ali que é mais difícil para o meu negócio, eu estou dando um percentual para um sócio. Né? Lá no Rio a gente fala que tem vários sócios, né? A polícia, a milícia, o tráfico, o governo e o banco, né? Então você imagina, porque para empreender, como foi falado aqui anteriormente, é muito difícil, né? Não é fácil, né? A gente tem que vender, tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar, tem que conversar com a instituição financeira, o contador, o advogado, se tiver funcionário também lidar com pessoas. Então não é fácil. Então, únicas duas certezas que a gente tem na vida enquanto empresário é: a primeira, os boletos vencem, né, as obrigações ali até o dia 5, dia 10 a gente vai ter que pagar, vendendo ou não. Vendendo ou não, aí chama-se custo fixo, né? A gente tem os impactos ali que a gente vai ter que pagar, o aluguel, a despesa fixa, a internet, o funcionário, tudo mais constante a gente paga ali fixamente. E a segunda certeza é que no longo prazo todos nós estaremos vivos. Daqui a 100 anos talvez não, mas no longo prazo, né? É isso que vai acontecer. Então a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com o dinheiro do negócio também, porque não necessariamente é o crédito que eu preciso. E aí se eu não tiver organizado, se eu não tiver equilibrado, se eu não tiver o meu autoconhecimento também, porque se eu for uma pessoa física empresária acelerada, descontrolada, né, eu acabo tirando o dinheiro do negócio, colocando no meu bolso aqui e vivendo a vida, né? Não tem aquela máxima que só se vive uma vez? Não tem? Não tem aquela máxima assim, poxa, todo mundo vai na festa menos eu? Todo mundo vai sair, todo mundo vai pro happy hour menos eu? Não tem? Tem ou não tem? Eu tenho dinheiro para ir? A sua mãe já falava, né? Você é todo mundo? Não, Douglas? Você precisa ir? Se não tem dinheiro, você não vai, né? Mas o que acontece? Eu tenho um cartão, 2 cartões, 3 cartões, 4 cartões, 5 cartões. E aí eu vou passando, né? Vou passando e vou parcelando. Lembra a história da gasolina, do mercado, da farmácia? A gente parcela em 10 vezes de R$10. 10 vezes de R$20. É pouquinho, não é pouquinho? É R$10 só, amor. É só R$10 só, minha linda. A gente nunca teve esse prazer, a gente nunca teve essa facilidade, né? Tem frete grátis, né? Viu aquela história de você tá ali na internet, tem frete grátis. E era aquele produto que eu queria. E ainda parcela. Oh, coisa linda, caiu do céu. Aí você vai lá e faz o quê? Parcela, né, meu lindo? Você parcela. Estão querendo me derrubar. Mas o que acontece? Você parcelou em 10 vezes de 20, 10 vezes de 10, 10 vezes de 30, 10 vezes de 50, porque a gente só olha o quê? Se a parcela cabe no bolso, se eu consigo pagar. Só que essas parcelas, seu Douglas, elas são sacanas. O que elas fazem? Fazem uma festa surpresa. Quem aqui tem medo de abrir fatura de cartão de crédito?
Vamos lá, que é o AA financeiro, já falei para vocês. A gente tem que falar de finanças, pô. Quem se abaixa não, hein? Tô te vendo, hein? A gente fala assim, elas falam assim, as faturas. Vamos aparecer no mês de dezembro? Todas juntas? Vamos fazer uma festa surpresa para o seu Douglas? Vamos aparecer todas juntas? É no mês que o carro da firma quebrou, o ar-condicionado deu ruim, o funcionário pediu para ir embora, o produto que estava estocado ficou ruim. Aí você fala assim, nossa, essa vida é muito cruel comigo. Tudo aconteceu naquele mês, né? Aí eu falo assim, cadê a reserva de emergência? O pneu do carro vai furar? Vai, não vai, seu Douglas? O senhor tem mais experiência que eu, não vai furar? O ar-condicionado da loja vai quebrar? Estou jogando praga em ninguém. Que deixe isso aqui bem claro. Mas são coisas da vida que acontecem. Aí naquele mês as faturas fizeram o quê? Aqueles 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 50, 50, 50. Elas fizeram uma festa surpresa para vocês. Aí juntou tudo, não tem aquele negócio que a gente fala? Nossa, juntou tudo. Juntou o iPhone 15, que todas as minhas amigas têm, eu tenho que ter, já está no 17. Ela sabe, viu? Já está no 17, todo mundo tem, não tem? As minhas amigas na igreja, todo mundo tem um iPhone 17, menos eu. Eu também quero. É só 12 vezes, né? Passa rápido. É isso que acontece. A gente às vezes quer consumir, mas sem olhar o quê? Eu posso, consigo. Eu preciso realmente, né? Então, essa questão de consumir, comprar, às vezes, muitas das vezes sem planejar, acaba sangrando o negócio também. Porque é do negócio que vocês vão tirar o quê? A principal renda, não é? É ou não é? E aí vai faltar o dinheiro para a escola, vai faltar o dinheiro para o gás. Respirou fundo, né? Como eu falei, aqui é o AA das finanças, para a gente brincar, para a gente trocar, porque o assunto financeiro já é pesado, né? E eu estou aqui segurando também para a gente organizar lá fora lá. Já está arrumado? Então, beleza. Aqui passou esse vídeo, né? Como o Sebrae pode ajudar, acho que vale a pena, são 30 segundos, pode aumentar aí? Ah, tá vendo? Tava dormindo nessa hora ele. Cochilou na hora do vídeo. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, hein? Não? Oi? Veio. Aí? Veio. Tem um som, não? Bom, beleza. Tá. Foi? Não? Beleza, vou passar aqui, vou continuar aqui. Tem mais alguns slides só. Eita. Vai ou não vai? Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Beleza. Por que contar com a atuação do Sebrae, a orientação do Sebrae é importante? Acho que nem quer passar mais, hein, cara? Vê. Não, pode passar os slides aí para mim. Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta, eu fico inseguro. Ah, o Matheus tá lá Preciso de atrás. orientação. Essa aqui é a Kátia da Gerrio. Tá, boa tarde, Kátia. É isso, o Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Só não tá... Ah, foi. Beleza. Pessoal, e aí eu falei lá no início que o Sebrae não tem... o Sebrae não é uma instituição financeira, certo? Beleza? Todo mundo essa parte? Mas quando você vai buscar o crédito, quando você vai se financiar,
a instituição que está ali conversando com você, ela vai perguntar o quê? Você tem alguma garantia para você? Parece ser um bom pagador, está tudo certinho. Mas o cara está querendo... Acabou o tempo? Não, né? Ó, tá falhando aí. Vai perguntar, você tem uma garantia para dar? Um imóvel, um carro, uma casa. Por quê? Porque se você não pagar, além disso, qual é a garantia que você vai pagar? Quando eu alieno um bem, né, para quem já teve um carro financiado, está lá no documento, né, alienado fiduciariamente. Se você não pagar, dá aquele busca e apreensão, né, você perde o automóvel. Aí serve para casa também, né? Quando você alinha um bem para você conseguir um financiamento, um empréstimo, o banco vai te pedir a garantia, certo? E aí é que entra o nosso fundo de aval à micro e pequena empresa, o FAMP, que aqui no estado do Rio de Janeiro, a AG Rio, que a Kátia está aí, o Cicobi, o Sicredi e o Bradesco, eles operam o nosso fundo de aval. Então, nosso fundo de aval esse ano, a nível Brasil, já viabilizou em crédito 3 bilhões de reais. Não é milhões, foram 3 bilhões de reais até agora, em dezembro. Tirou minha foto aqui, Matheus, nesse painel aqui? Eu mando para o Sebrae Nacional, eles adoram, né? Então, assim, quando vocês forem conversar, né, com as instituições financeiras, principalmente essas aqui, falem sobre o nosso fundo de aval, porque não necessariamente, claro, que você, homem, vai ser, sua garantia vai até 80%. E para as mulheres, é até quanto, Marcos? Alguém chuta? 100%. É até 100%, né? Então, assim, a gente tem um FAMP Mulheres também, que vai garantir até 100% da operação. Claro que, a depender da instituição financeira, pode falar assim, cara, tem 5% aqui, 10%, mas muitas das vezes, como, principalmente para as mulheres, é algo que a gente vem trabalhando de junho para cá, 100% já garante da operação. Então, é importante, por quê? Porque você não precisa alienar nenhum bem seu, né? O Sebrae já vai garantir essa operação para você, tá? E aí, com o time do Sebrae que está ali, a gente tem até um stand de atendimento com o Guilherme, a gente tem a possibilidade de você fazer um diagnóstico financeiro no Sebrae, né? Para ver se é realmente aquele momento oportuno para você estar buscando crédito. Tem as consultorias de gestão financeira e também consultorias de acesso ao crédito. Marcos, isso aqui custa alguma coisa para mim? Não. Por quê? Porque dentro da minha coordenação a gente tem a consultoria do agente de crédito e finanças, que são consultorias gratuitas do Sebrae de até 6 horas. Ela pode ser na sua empresa, pode ser híbrido ou online. Vai de acordo com o teu tempo, de acordo com a tua demanda, beleza? Você conversa com um dos nossos analistas ali no nosso balcão de atendimento, que ele vai te direcionar melhor. Cadê? Bom, e aí também a gente tem os produtos e serviços do Sebrae, que o Sebrae investe até 75% da consultoria, né? Você pode parcelar em 12 vezes. E, por fim, cadê a planejadora? Cadê? Bom, e aí eu quero agora todo mundo com o celular na mão, lendo aqui o nosso QR Code, porque essa aqui é a ferramenta denominada Planejadora Financeira do Sebrae, tá? Onde vocês vão ter ali um sistema para que vocês possam calcular a necessidade de capital de giro, a necessidade do crédito de vocês, tem um simulador de crédito, tem a ferramenta de fluxo de caixa do Sebrae, tá bom? Tem a DRE, que é demonstrativa de resultado do exercício, e aí você tem um sistema do Sebrae para te ajudar nas finanças e principalmente na questão do acesso ao crédito. Beleza? Todo mundo conseguiu acessar? Dou-lhe uma. Era esse ou Douglas? É o Douglas aqui que pediu mais 5 minutos. Foi isso? Utilizem a ferramenta, é bastante intuitiva, bastante bacana e principalmente isso vai trazer mais conhecimento, mais embasamento para você ter uma realidade melhor do seu negócio. Até para ver se você está tendo lucro ou prejuízo também é importante, né? Todo mundo pegou? Bom, basicamente é isso, acho que a gente pode encerrar já. A gente tem a rodada, a sessão de crédito lá fora. A consultoria, se vocês quiserem acessar, também é por esse site aqui, a Clique Finanças,
tá? Vocês se inscrevem, fazem todo o preenchimento com os dados de vocês. A consultoria essa gratuita para quem tem CNPJ, seja ele MEI, ME ou EPP, tá? Repetindo, o consultor vai até a sua empresa, é online ou de forma híbrida, tá? Eu vou só quebrar um pouquinho o protocolo aqui, se me permite. Eu vou encerrar aqui. Eu vou chamar agora o meu colega Lucas Almeida. Ele vai explicar para vocês como vai se dar o funcionamento da sessão de crédito e de negócios que vai acontecer no espaço onde a gente almoçou. Beleza? Então eu encerro aqui. Eu sou carente e queria a palma de vocês, né? Beleza? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Antes de passar a palavra ao Lucas, só pontuar os patrocinadores, gente, para a gente reforçar quem faz todo esse evento possível, o Conecta e a Sessão de Negócios também, que faz parte desse Conecta. A gente está na 10ª edição, fechando com o Macaé. É uma realização do Sebrae RJ, da FACERJ, tem o patrocínio da Prefeitura de Macaé, do Sistema FEComércio RJ, da AG Rio, que vai estar aqui na Sessão de Negócios, do Sistema OCB-RJ e do CREA-RJ. Lembrando que todas essas palestras, nosso stand-up do grande Marcos, compartilhando conhecimento de crédito, vão estar acessíveis no YouTube da FACERJ. Lucas, com você. Boa tarde, pessoal. Bem, me chamo Lucas, como já foi dito pelo Marcos, e eu vim aqui para explicar para vocês sobre como é que vai ser a metodologia da rodada de negócios. Basicamente, vai ser bem simples. A gente preparou já as mesas ali fora, onde em cada uma dessas mesas tem uma ou duas âncoras. Elas estão direcionadas com um prisma em cima da mesa. E como é que vai funcionar? Eu vou pedir que vocês, assim que a gente sair daqui, a gente se direcione ao computador e vocês vão me falar o nome da sua empresa e com quais empresas vocês gostariam de falar, que estão presentes dessas âncoras. Eu vou anotar. Assim que as âncoras estiverem sentadas, a gente já começa a chamar para vocês terem uma conversa diretamente com essas empresas. Entendeu? Vai ser uma conversa de 10 minutos e eu vou sempre chamando no microfone do lado de fora. Acabou aquela empresa âncora esvaziou, a gente chama a próxima empresa. E assim sucessivamente, tá bom? O objetivo é que todo mundo consiga falar com o maior número de empresas. A única limitação que a gente vai ter aqui vai ser do horário. Mas a princípio está bem tranquilo para a gente poder todo mundo falar com a maioria das empresas, tá bom? Vamos limitar inicialmente em umas 4 empresas para cada um. E conforme for passando o evento, a gente vai fazendo encaixe, tá bom? No final são 6 empresas de instituições financeiras e ainda tem mais umas 3 ou 4 âncoras. Basicamente é isso, não tem muito a se alongar aqui, porque o principal que vai acontecer é lá fora com vocês. Então, gente, o que eu vou pedir? Quem for participar e quem também for uma das instituições financeiras ou âncora, que se direcione até o computador que a gente tem aqui à esquerda, perto dessa porta aqui à esquerda, saindo do auditório, que a gente vai estar montando essa agenda para dar o início, tá? Muito obrigado. Lucas, só um último aviso, gente. Depois da sessão de negócios, a gente vai ter uma palestra com o André Português, que é ex-prefeito de Miguel Pereira, fez uma grande transformação por lá, transformando Miguel Pereira num grande polo de desenvolvimento. Ele vai dar uma palestra sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento regional, logo depois da palestra, aqui às 5 da tarde. Então, quem puder ficar vai ser de grande conhecimento para todos que estão empreendendo. Do verde ao azul cristalino de